Fala galera, beleza? Só recapitulando aqui, a ideia dos vídeos é ter um conteúdo em vídeo aula aí curto e objetivo para que vocês possam estar tirando suas dúvidas bem pontuais, específicas de cada pedacinho da aula, beleza? Então tem a videoaula anterior falando sobre if, else, estrutura simples. Aqui a gente já está entrando com os nossos operadores na condição. Então, eu vou estar fazendo uma comparação de duas condições. Então, aqui eu utilizo o e ou o ou, que são simbolizados por e comercial, e duas pipelines aqui, que são nossas barrinhas retas aqui, ok? Lembrando que para a gente poder fazer essa comparação, essa verificação, para que fique mais fácil entender, aqui a gente tem um exemplo, já um código pronto aqui. É esse código que eu vou estar utilizando nessa videoaula. Então, o que nós vamos fazer nessa videoaula? Vamos entender como funciona o e o ou aqui nesse caso, utilizando os valores menos 5, 5 e 0. Ok? Então, vamos lá. Mão na massa. Tem o código já aqui em Code Blocks. Não vou executar o código a princípio. Vamos focar aqui nesses carinhas aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui duas tabelinhas que eu coloquei no Excel. Eu tenho aqui x menor que 1 ou x maior que 5. Eu tenho que executar algum código. Então vamos fazer a verificação. Se a primeira condição for verdade e a segunda condição for verdade, as duas são verdades. Então, essa condição é verdadeira. Agora, se a primeira for verdade ou a segunda for verdade, então, primeira verdade, a segunda for falsa. Isso aqui, utilizando o comparador ou, ela vai ser verdade. Agora, se a primeira for falsa ou a segunda for verdadeira, essa condição vai me retornar um verdadeiro. Agora, se essa condição for falsa e a segunda for falsa, ela me retorna um valor falso. Beleza? Vamos recapitular aqui. O ou, ele só vai dar a negação se ambas as condições forem falsas. Então, ele vai cair como falso. Se uma delas for verdadeira, como é o comparador ou, então se uma é falsa, a outra é verdadeira, então é verdadeiro. Nesse outro cara aqui, o e, ele faz uma comparação. Se a primeira condição for verdade e a segunda for verdade, então isso é verdade. Agora, se a primeira condição x menor que 1 for verdade e a segunda condição x maior que 5 for falsa, então isso é falso, porque eu estou comparando x menor que 1 e x maior que 5. Então, as duas têm que ser verdades para que isso seja verdade. Eu vou colocar o E aqui agora, que é o que a gente está preenchendo a tabela. Então, vamos voltar lá. Então, eu tenho aqui que a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Isso me retorna falso. Se as duas são falsas, isso me retorna falso. Reparem as tabelas que elas são o inverso uma da outra. Então, para que essa condição caia no else, eu teria que colocar, utilizando o e como comparador, eu teria que colocar aqui, qualquer uma delas sendo falsa ou as duas sendo falsa, ela vai executar o else. Nessa condição aqui, utilizando o ou, qualquer uma delas sendo verdade, eu executo o código que está dentro do if. E qualquer uma delas, e se as duas ambas forem falsas, eu vou cair no meu else. Vamos testar isso aí? Beleza, tem o nosso código aqui, vou executar. Vou puxar ao lado aqui.
A ideia era executar com menos 5. O que vai acontecer? Vamos analisar antes de executar o código. Menos 5, ele é menor que 1? Sim, é verdadeiro. Então já temos um verdadeiro aqui. Segundo nossa tabela, com o ou, qualquer um sendo verdade vai retornar verdade. Então, se formos seguir essa lógica, então esse cara já deu verdadeiro. Ele vai cair aqui e vai ter que colocar esse valor. O valor digitado é isso aqui, esse barra x82 é o código para colocar o E com acento, ok? Então aqui ele vai colocar o valor digitado é %i e a variável x, vai colocar o valor na tela. Então, a gente nem analisou a outra parte, mas a gente sabe que está usando o ou, então ele vai ter que printar isso na tela. Mas vamos checar aqui a segunda condição. X é maior que 5? Não, ele é menor. Mas isso é falso, isso é verdadeiro. Olhando na tabela, falso. É o primeiro é verdadeiro, o segundo é falso. Vai retornar verdadeiro, então ele vai executar. Vamos executar o código aqui. O valor digitado é menos 5. Sucesso! Então, essa nossa tabelinha provou que isso é verdade. Então, vamos lá agora executar de novo, colocando o valor 5, seguindo os valores que estão ali no slide. Digitei 5. 5 é menor que 1? Não, isso aqui é falso. Então, vou fazer a outra comparação. Ou 5 é maior que 5? Não, isso aqui também é falso. O que vai acontecer? Deu falso, falso. O que acontece na tabela? Falso, falso, retorna falso. Vamos executar? Não escreveu nada na tela. Perfeito. É exatamente o que o nosso código está fazendo. Esse cara me retornou falso. O que acontece? Não executa nada desse código aqui. Printf não é executado. Cai no meu get, return e não exibe nada na tela. Beleza? E agora se eu colocar o valor 0? Vamos verificar? Vou fechar aqui e vou executar novamente com 0. Legal. Agora, nossa senhora, agora aqui, né? Voltando aqui. Vou digitar aqui o valor de 0. Dou Enter, o valor digitado é 0. Vamos verificar o que aconteceu? 0 é menor que 1? Sim, isso aqui é verdade. 0 é maior que 5? Não, isso não é verdade. Só que eu tenho esse carinha aqui, o ou. Então eu vou colocar aqui verdade ou falso. O que me retorna? Verdadeiro ou falso retorna verdadeiro. Legal. Por isso ele entrou e executou o código. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado aí com essa videoaula. Qualquer outra dúvida, pode solicitar mais videoaulas e eu vou estar produzindo para vocês durante a semana aí. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.